Abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Essa é o Evangelho da Graça. Nós estamos juntamente com Cristo Jesus. Essa é a base do Evangelho. Não estamos sós, estamos juntamente com Cristo Jesus no Espírito. A melhor noite à Igreja de Cristo, aos abençoados, aos predestinados, santos, eleitos, desde antes da fundação do mundo, desde antes de qualquer coisa acontecer, Deus já havia escolhido a sua igreja, Deus já havia escolhido os seus filhos, e nós fazemos parte dessa igreja, dessa escolha, nós que cremos em Cristo. Saiba que você é o escolhido por Deus para ser filho. Você foi escolhido por Ele mesmo para ser filho dele e não dependeu de você. A escolha foi feita unicamente, exclusivamente por Ele, para você ser filho dele. E para isso, Ele colocou em nós, aqui no nosso espírito, o próprio espírito dele. Nós somos um só espírito com Ele, e Ele quis assim. Uma saudação a todos os nossos colaboradores que estão aí fazendo com que a palavra corra e seja glorificada, porque a Igreja de Cristo, abençoados, é um corpo, e um membro só, ele não consegue fazer com que o corpo ande sozinho. O corpo, ele depende de que todos os membros trabalhem em conjunto para que o corpo vá bem. E isso, claro, com a direção do cabeça. O nosso cabeça é Cristo ressuscitado. E, aliás, gostaria de te informar que a nossa igreja tem um pastor, não é isso? Nós sempre gostamos aqui de falar do nosso pastor, para que você o conheça, e você já o conhece, porque também você é filho desse pastor, você pertence a esse pastor, que é Cristo Jesus, o ressuscitado. Nós não somos pastores, nós apenas entendemos o Evangelho da Graça, ouvimos, Deus iluminou os nossos olhos, e nós estamos aqui falando para você. E você vai ouvir, vai entender, Deus mesmo vai iluminar os seus olhos, e você vai falar para uma outra pessoa. Temos recebido aqui correios, bastante correios, que nos deixam assim bem felizes, porque são abençoados que têm sido alcançados por essa palavra. Abençoados que, quando ouvem, entendem, são libertos lá do sistema religioso, daquela cadeia, daquela prisão chamada religião. Temos aqui um abençoado bem especial, uma abençoada, não é isso? Que eu gostaria aqui de mandar um abraço, uma saudação, que se chama Luzirene Campos, lá de Alcântara, Niterói, aqui de São Gonçalo. A abençoada estava nos falando que passou 30 anos lá no sistema religioso. E quando ouviu essa palavra, foi despertada aqui no seu espírito, Deus mesmo, que isso fique bem claro, porque é só Deus que pode nos dar o entendimento. Se você entende, abençoado, foi Deus que iluminou teus olhos e você entendeu. Isso aqui não vem de obras, não é porque o fulano A, o fulano B explicou muito bem, não. Você ouve, não interessa quem seja que fale, você ouviu, Deus mesmo ilumina os teus olhos e você entende. Assim como aconteceu com a abençoada Luzirene Campos, e tem acontecido, graças a Deus, com muitos abençoados irmãos nossos que estão aí na religião e têm ouvido e têm sido libertos através dessa palavra, que tem sido pregada aqui por nós e por muitos outros irmãos que estão aí pregando o Evangelho da Graça de Deus. Eu gostaria de convidar você, incentivar você a compartilhar as mensagens, assim para que, como esses abençoados estão sendo alcançados, outros também possam ser alcançados. Porque para ter o entendimento iluminado, é necessário que se escute a palavra, que se ouça a palavra da graça de Deus. E também gostaria de incentivar a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante que você faça isso. Fazendo assim, você vai estar colaborando, participando, para que essa palavra alcance a outros. É necessário, abençoados, que você se inscreva. Eu gostaria de aqui incentivar, insistir nesse ponto aqui, é que você se inscreva no nosso canal do YouTube. O endereço tem aí no rodapé das nossas mensagens, você pode estar fazendo isso assim que terminar aqui a nossa participação. Então agora, abençoados, vamos aqui à glória de hoje. Como nós temos falado, o Evangelho
é de glória em glória. O apóstolo Paulo, escrevendo lá a Corinto, ele disse que o entendimento, a transformação da mente, ela não vem assim, toda, 100% de uma vez. Você ouviu uma vez e você entendeu tudo. Não, de maneira nenhuma. Por isso que é necessário que você esteja sempre ouvindo, emprestando o seu ouvido à palavra da graça. E de glória em glória, é um assunto de cada vez. Hoje nós temos aqui um assunto que Deus mesmo colocou no nosso coração, na nossa mente, que se chama doutrinas estranhas versus doutrina da graça. Porque as doutrinas estranhas são muitas doutrinas. Na verdade, são 613 que estão relacionadas aqui na Bíblia, no Evangelho. Mas a doutrina da graça é uma doutrina, um Evangelho, um só Senhor, um só apóstolo, uma só fé, uma só doutrina. Então vamos aqui iniciar. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que nós cremos, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 9. Versículo 9, pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote, confira, não empreste o seu ouvido a qualquer um, porque senão você pode receber o entendimento errado e em vez de te libertar, vai te causar mais prisão na sua mente. Para você estar bem, entender bem, ser livre, você tem que ouvir a verdade. A verdade é o Evangelho da Graça e é necessário que você anote, que você confira. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim, ó: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha só, doutrinas várias e estranhas. Por quê? Veja bem o que diz o apóstolo Paulo. Porque é bom que o coração, que a mente, que o entendimento se fortifique com graça. Com graça, não é com a lei, é com graça. E não com obras, com manjares, com alimentos, que de nada aproveitaram, veja bem, nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nada aproveitaram. Então, abençoados, veja bem, diz que, olha o que diz o apóstolo Paulo, não vos deixeis envolver. Porque, na verdade, é possível sim, é possível se envolver com essa doutrina, com esses ensinos, porque doutrina nada mais é do que um ensino, uma forma de ensinar. E é bem possível que muitos nós temos visto aí na religião, principalmente no chamado sistema evangélico, envolvido dia e noite, por anos, quase 2000 anos, que eles estão envolvidos com essas doutrinas estranhas, coisas estranhas que deveriam ter deixado, mas ainda estão se envolvendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vos deixeis aqui, porque essa doutrina, esse conhecimento, ele está na mente dos abençoados. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. O que são doutrinas várias e estranhas? Vamos ver aqui em Colossenses, nós vamos aqui começar a entender o que é que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o mestre aqui dos gentios, aquele que Deus mesmo separou para revelar esses mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E foi revelado ao apóstolo Paulo. Vamos ver aqui então o que ele chama, o que ele diz ser doutrinas estranhas. Colossenses capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, ó: tende cuidado, olha só, tende cuidado para que ninguém, não interessa se é um homem que diz que ora muito, que tem muitos cursos, que tem muitos anéis, que é o pastor presidente, que é o padre fulano, que é o pai de santo não sei de quê. Olha, ninguém vos faça presa sua. Você não pode ser presa de ninguém. O Evangelho diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre. Você não pode ser presa de ninguém por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha só, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. E aqui no finalzinho ele explica o que é a doutrinas estranhas. E não segundo Cristo. Veja bem, e não segundo Cristo. Tudo que é diferente da doutrina de Cristo
é uma doutrina estranha. E Cristo, quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Colossenses e ele fala Cristo, ele está falando de depois da cruz, Cristo ressuscitado. Ele não está falando de Jesus de Nazaré. Quando ele fala diferente da doutrina de Cristo, é a doutrina do Cristo ressuscitado. Porque lá em Romanos, capítulo 7, no versículo 4, nós falamos muito aqui desse verso, e vamos ler aqui, para aqueles que estão chegando agora, não é isso? Possam entender bem Romanos, capítulo 7, versículo 4, porque esse aqui é um verso chave para o Evangelho da Graça, que diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo se chamava Jesus de Nazaré, para que sejais de outro. Que outro? Aquele que ressuscitou. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando que tudo que é diferente do Cristo ressuscitado, da doutrina, do ensinamento que foi revelado ao apóstolo Paulo sobre o Cristo ressuscitado, se torna uma doutrina estranha, uma doutrina diferente que não serve. E segue aqui falando, olha só, em Hebreus 13:9, volte lá por favor, diz assim, ó, bom é que o coração, a mente, o conhecimento, o entendimento, porque coração, quando ele fala coração, não é o coração aqui, esse músculo aqui não, coração aqui é entendimento, onde está a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento. Ele fala, bom é que o entendimento se fortifique, esteja firme, esteja forte, com a graça. Não é com a lei, é com a graça. Doutrina depois da cruz. O apóstolo Paulo vem falando, então, que é bom que a nossa mente, o nosso entendimento, esteja forte, esteja guardado com o conhecimento, com a graça, que é a doutrina depois da cruz. Veja bem, abençoados, talvez você não conheça bem, você não saiba bem, porque eu passei 30 anos na religião e não sabia desse detalhe que me foi explicado. Na Bíblia existem duas doutrinas somente, nada mais. Ou você está em uma, ou você está em outra. Isso aqui independe de religião. Não é porque quando eu era católico, eu fazia parte de uma religião. Mas agora eu cansei de ser católico e passei a ser evangélico. Agora eu estou numa outra doutrina. Não, mas agora também não estou satisfeito com o evangélico e fui ser macumbeiro. Nossos irmãos lá macumbeiro. Agora estou em outra doutrina. Não, abençoado, de maneira nenhuma. A Bíblia, ela nos apresenta duas doutrinas. Uma é a lei de Moisés. A outra é a graça de Cristo. Lei e graça. Não existe nada diferente disso. Ou você está vivendo debaixo da lei, com os mandamentos da lei, ou você vai viver de acordo com o mandamento da graça. Como diz aqui o apóstolo Paulo, vamos ler aqui mais uma vez, é bom que o entendimento, o coração se fortifique com a graça, depois da cruz. Ou você vai fortificar, vai alimentar sua mente com a lei de Moisés, ou com a graça de Cristo. A lei de Moisés é a graça de Cristo. Veja que João, lá o livro histórico de João, vamos lá atrás, não é evangelho, João no capítulo 1, veja o que João escreveu, João aqui relatou uma coisa bem importante a respeito dessas duas doutrinas. João, que não é evangelho, aqui na minha Bíblia está escrito aqui, ó, o Santo Evangelho segundo João. Não é santo e não é evangelho, porque o evangelho vai de Romanos até Hebreus. O evangelho é a doutrina da graça de Deus que começou depois que Cristo ressuscitou. Quando João fez esse relato aqui, Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Por isso que não pode ser chamado de evangelho, Novo Testamento, porque é necessário que o testador passe pela morte para que o testamento tenha valor. E aqui, você sabe muito bem que Jesus de Nazaré estava vivo, então não é evangelho. Mas ele registrou aqui uma verdade. No capítulo 1, no versículo 17, leia aí comigo, ó. Por quê? Porque a lei de Moisés foi dada por Moisés. A lei, Deus pegou Moisés, levou Moisés lá no monte lá e mandou Moisés escreveu lá, Deus entregou a Moisés.
Por isso que ela é chamada a lei de Moisés. Foi dada por Deus a Moisés. A graça, que é a outra doutrina que nós estamos falando, diferente, contrária da lei, a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Preste atenção, preste bem atenção nesse ponto. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Por quê? Veja bem, abençoados. Porque diferente da doutrina de Cristo, diferente da graça, é uma doutrina estranha. Porque a lei, ela é diferente da graça. É o contrário, está na contramão. Por que diferente da graça? Por que o apóstolo Paulo diz que é uma doutrina estranha e diferente? Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre lemos esse versículo aqui, que é um versículo bem importante, que diz assim, ó, porque, olha só o que está escrito, porque o fim, veja bem, não é o começo, não é o meio, é o fim da lei de Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Então, Paulo está dizendo aqui aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, que essa doutrina da lei de Moisés, que foi dada por Deus a Moisés lá no antes lá no monte, teve fim, acabou ali na cruz, teve fim, e se iniciou ali a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. E isto não vem das obras, não vem da lei. Foi dado por Deus ali na cruz. Antes da cruz, abençoados, preste bem atenção. Antes da cruz, era a doutrina da lei, 613 ordenanças. Era um pacto para a carne. Era a doutrina, o ensinamento. E depois da cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, a doutrina da graça, que é para o Espírito aqui, ó, na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é bom que a nossa mente, o nosso entendimento esteja fortificado, esteja cheio com o conhecimento da graça e não da lei. Porque a lei, vamos repetir, o fim da lei é Cristo. É Cristo. Acabou, teve um fim ali na cruz. É isso que nós estamos aqui falando em todas as reuniões. Chamamos a atenção dos abençoados, estamos falando, explicando, repetindo o que está escrito aqui no Evangelho, aos nossos irmãos que estão aí na lei, querendo agradar a Deus com a lei de Moisés. Está escrito aqui, ó, o fim da lei é Cristo. E mais, é estranho. Veja bem, o apóstolo Paulo chamou essa doutrina agora de estranha. É estranho alguém viver praticando uma lei, uma doutrina que já teve fim. Os irmãos, nossos irmãos aí chamados evangélicos, né, estão aí na religião, eles estão praticando uma lei que já teve fim. Isso é muito estranho. É como se, por exemplo, os abençoados, hoje em dia, alguém querer viver hoje praticando as leis lá do tempo do Império. Mudou o nosso regime aqui de política do Brasil. Agora me parece que é república. Imagina se eu quisesse viver com lá o tempo do Império. Isso seria uma coisa estranha. Assim está a religião. Nós agora estamos no pacto da graça. A lei acabou. É estranho que a religião queira viver debaixo dos mandamentos lá, dos ensinamentos da lei. Isso é uma coisa estranha. Por isso que Paulo fala aqui, ó, quando ele escreveu aqui, ó, não vos deixeis se levar por doutrinas estranhas. Porque é estranho isso, abençoado. E veja bem o que João escreveu aqui, ó. Nós lemos aqui João capítulo 1, versículo 17, ele fala assim, ó, a graça e a verdade. Preste bem atenção nesse detalhe que ele falou. A graça e a verdade. Quando a lei ainda estava. Quando esse verso aqui foi escrito, quando foi feita essa declaração aqui, a lei de Moisés ainda estava valendo. Foi antes da cruz. Então, se a graça viria junto com a verdade junto com a graça, então ele está dizendo que a verdade não estava na lei. Porque o pacto que estava valendo era a lei. Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade. A lei já era conhecida. Então a verdade não era conhecida. Porque a verdade hoje qual é? A graça de Deus que foi estabelecida por Cristo ali na cruz. A lei não era verdade. Se não era verdade, o que era para nós hoje? E veja bem, preste bem atenção em um detalhe
bem importante que a religião, ela não mostra para você. Se você passou 30 anos, igual nós falamos aqui, dessa abençoada aqui, agora há pouco aqui, Zureide Campos, ela passou 30 anos na religião, assim como eu passei quase 35. Eu tenho certeza que da mesma maneira para mim não falaram, também não falaram para essa abençoada, esse verso aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Porque a verdade não estava na lei, porque a verdade viria junto com a graça. Veja aqui, ó, Gálatas 2,14. O que diz a respeito, Paulo escreveu que o apóstolo da lei, o apóstolo da circuncisão, que era Pedro, depois da cruz, não estava na verdade. Gálatas 2,14 diz assim, ó, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, o apóstolo da circuncisão, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu. Então, eles não andavam segundo a verdade, porque são dois evangelhos, duas doutrinas. A doutrina da circuncisão, que era da lei, e a doutrina da graça, que é da incircuncisão. E Paulo deixa aqui bem claro aqui, ó, que Pedro não andava segundo a verdade do evangelho, porque ele estava praticando a lei de Moisés. Então, abençoados, a lei de Moisés é uma doutrina estranha. A lei de Moisés é praticada depois da cruz, ela se torna uma doutrina estranha. Por quê? Na cruz a lei de Moisés acabou. Vamos aqui repetir. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É necessário que você entenda. Acabou. Se você praticar a lei de Moisés depois que Cristo ressuscitou, você vai estar praticando, segundo diz o apóstolo Paulo, uma doutrina estranha. Coisa estranha. Você não é estranho. Você é uma pessoa normal. Romanos capítulo 2, versículo 14, que mais um detalhe, gostaria de mostrar aqui para você, para a Igreja de Cristo, mais um detalhe da doutrina estranha sobre a lei de Moisés. Talvez você não saiba disso aqui, ó. Romanos capítulo 2, versículo 14. Se você não sabe, você vai saber hoje. Diz assim, ó, porque quanto os gentios, que somos nós, que nunca fomos judeus, não somos judeus, que não tem lei. Olha só, o gentio nunca teve lei. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Então quer dizer que para nós, os gentios, nunca valeu a lei de Moisés, aquela lei que acabou ali na cruz. Não tem lei, abençoados. Como é que você vai se meter debaixo de uma lei que já teve fim e mesmo se não tivesse fim, para nós não valia? Por quê? Para nós nunca foi dada a lei de Moisés. Então Paulo diz, não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas. Fuja dessas coisas. E diz mais, ó, bom, veja bem, ó, bom é que o coração, a mente, o entendimento se fortifique, se fortaleça com a graça. É necessário, abençoado, que na nossa mente, o nosso conhecimento esteja apoiado de Romanos até Hebreus. Porque fora dessa graça, fora desse conhecimento, fora dessa doutrina, você vai estar se metendo debaixo de uma doutrina estranha. Hebreus 4, 12, eu gostaria aqui de ler para você ver aqui melhor. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só, olha que coisa tremenda. Eu gostaria de ler com você dois versos. Primeiro esse aqui, ó, sobre a graça de Deus, que deve estar fortificada na sua mente. Porque a palavra de Deus, quando fala a palavra de Deus, abençoados, não é a Bíblia toda. Porque a palavra de Deus hoje está de Romanos até Hebreus. É o que está valendo para nós. Antes disso, lá os livros antigos, lá de fora esses livros, já foi a palavra de Deus. Hoje, não é mais, porque Deus hoje fala através de Romanos até Hebreus, que é o Novo Testamento. E diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, ela divide, ó, e mais, ó, e das juntas e medulas, e é apta
apta para quê? Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que a sua mente ela tem que estar fortificada, tem que estar cheia da graça de Deus, porque ela é que vai dividir a intenção do coração. Você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Hebreus capítulo 6 é um outro verso aqui que eu gostaria de ler com você. Por que a sua mente tem que estar fortificada da graça de Deus? Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz assim: a qual temos como âncora da alma, da mente, alma segura e firme, e que penetra, olha essa que palavra maravilhosa, penetra até o interior do véu, lá dentro, no espírito. Por isso, vamos repetir, por isso que é bom que o coração se fortifique com a graça, para essa palavra te ancorar no dia mau, para que essa palavra te dê bom ânimo, para que essa palavra te segure quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, porque eles virão, porque você está dentro de um corpo de debilidade. E é necessário que você tenha uma boa doutrina na sua mente, um bom conhecimento. E essa doutrina é o Evangelho da graça de Deus. Nós temos visto aí abençoados 40, 50 anos aí de chamada religião. Quando vem uma dificuldade, dependendo da dificuldade, alguns chegam ao ponto de tirar a própria vida. Entram em depressão, acabam com famílias. Por quê? A mente e o coração não está fortificado com a graça. Vamos repetir mais uma vez. Diz aqui o Evangelho da graça de Deus, através do apóstolo Paulo. Bom é que o coração, a mente, se fortifique com a graça. É necessário, abençoado, que você entenda a sua posição, saber de onde que você veio, saber o que você está fazendo aqui e, principalmente, saber para onde você vai depois que o próprio Deus sacar você desse corpo. O sábio Salomão já falava, né, que o corpo vai para o pó, da onde ele veio, e o espírito que está aqui dentro, esse tesouro que está guardado aqui dentro, volta para Deus que o deu. É necessário que você entenda isso, com o conhecimento da graça de Deus. E diz mais aí, ó, fortifica-te com a graça e não, olha só que tremendo, e não com alimentos ou com obras, com sacrifícios da lei, que não, olha só, não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocupavam. As obras da lei nunca trouxe proveito nenhum para ninguém, abençoados. Já acabou ali na cruz, mesmo para aqueles que faziam antes, não trazia proveito. Olha só, se você, preste bem atenção, se você que está me vendo aqui hoje, você está preocupado porque você não se batizou nas águas, você talvez esteja se preocupado, olha, eu comecei um jejum e não consegui terminar, eu não fiz o jejum, não participei da última Santa Ceia lá do local lá onde eu participo lá, estou atrasado com o meu dízimo, não paguei o dízimo. Veja bem o que diz aqui o Evangelho da Graça. Se preocupar em fazer essas obras não te traz proveito nenhum. Batismo nas águas, fazer jejum, participar de Santa Ceia, pagar dízimo, não traz proveito nenhum a ninguém. Por que não traz proveito? Vamos repetir. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim do batismo nas águas, o fim do jejum, o fim da chamada Santa Ceia, o fim do dízimo é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Acabou a benção dessas práticas da lei, terminaram, porque eles dizem, não, porque eram ordenanças, as ordenanças foram cravadas lá na cruz, acabaram, terminaram. Veja só o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos aqui ler. Olha o que diz o apóstolo Paulo, nós queremos que seja o apóstolo Paulo, a respeito da lei de Moisés, que muitos insistem em querer cumprir. 100% da religião vive debaixo disso aqui, ó. Diz assim, ó, porque tendo a lei
essa doutrina estranha, tendo a lei, essa doutrina que acabou na cruz, tendo a lei a sombra dos bens futuros, que era a graça, e não a imagem exata das coisas, nunca. Olha só o que está escrito, abençoado. Você que quer se meter embaixo de batismo nas águas, embaixo de jejum, embaixo de santa ceia, embaixo de dízimos, olha o que diz. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então está dizendo que todas essas obras da lei não aperfeiçoou a ninguém. As ordenanças da lei nunca aperfeiçoou ninguém. Essas pessoas que, quando a lei ainda estava valendo, procuravam fazer para procurar se aperfeiçoar, diz aqui o apóstolo Paulo, que nunca aperfeiçoaram ninguém. E diz aqui o versículo 2, de outra maneira, olha só, uma pergunta que faz aqui o apóstolo, de uma outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque se o abençoado praticasse alguma coisa lá, alguma oferta lá, segundo a lei, e chegasse à perfeição, uma vez só seria o necessário. Mas isso não acontecia. Todo ano o sumo sacerdote teria que ir até lá, no local determinado por Deus, oferecer sacrifício ao povo. Todo ano. Por quê? Purificados uma vez, os ministrantes, aqueles que ofereciam os sacrifícios, nunca mais. Olha só que declaração diz aqui o apóstolo Paulo. Nunca mais teriam consciência de pecado. Você tem ideia? Tem ideia do que é nunca mais? Nunca mais é nunca mais, abençoados. Não teriam deixado de ser praticados e oferecidos. Mas por que eles continuavam fazendo? Porque estavam debaixo da lei de Moisés. E veja bem, abençoados, as obras praticadas da lei, depois da cruz, agora são rudimentos. É isso que nós aqui estamos falando aqui, ó. E o Evangelho diz que é para deixar. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que é deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Se você ler aqui o versículo 1 e o versículo 2, você vai ver que uma relação de rudimentos que tem que se deixar. Quer ver só um exemplo? O batismo nas águas. Por que se virou um rudimento? Por que virou uma doutrina estranha depois que Cristo morreu e ressuscitou? Por que nós não devemos nos batizar nas águas? Por que tem que ser deixado? Romanos, vamos lá em Romanos, temos que ler esses versos que são muito importantes. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que diz assim, ou não sabeis, olha só, é necessário que você saiba isso aqui, esses dois versículos, que você tenha aqui, fortificado aí na sua mente esses dois versículos, que você conheça o que escreveu aqui o apóstolo Paulo, porque se você não tem o conhecimento, se os teus olhos não forem iluminados e você não conhece esses dois versos aqui, com certeza você vai se meter debaixo dessa doutrina que estranha, que é o batismo nas águas, porque diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? O nosso batismo, abençoado, é o batismo da morte de Cristo. É bom que você saiba isso. E o verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da onde? Das águas? Não, batismo na morte, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou. Todos os seus filhos foram batizados com ele lá. Por isso que o batismo nas águas virou rudimento. Mas talvez alguém poderia falar assim, mas tudo bem, então eu vou ficar com os dois batismos. Me batizo nas águas, né, porque eu quero imitar Jesus, e fico com o batismo lá da cruz, que ele já me batizou. Efésios capítulo 4, no versículo 5, diz que, olha, vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim, um só Senhor. O apóstolo Paulo falando aqui. Depois você lê aqui o capítulo todo, os versos anteriores e os posteriores, para você ter uma ideia. Porque o nosso tempo aqui é limitado, não temos muito tempo para estar aqui, não podemos ler todo o contexto. Mas você leia. O versículo diz assim, um só Senhor, uma só fé, e que diz o finalzinho do versículo? Um só batismo.
E qual batismo que você vai ficar? Esse que nós lemos aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que diz que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. O batismo nas águas, aquele de João Batista, para o arrependimento, acabou, virou rudimento, acabou ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou. O batismo das águas é uma doutrina estranha para nós hoje que nascemos depois da cruz. Esqueça esse negócio de batismo nas águas, porque você vai se tornar um cristão estranho. Jejum de alimentos. Olha que coisa estranha, abençoado, que doutrina estranha é esse negócio aqui de se fazer jejum. Talvez você já tenha praticado aí na sua vida religiosa por algum tempo, jejum de alimentos. Se você fez isso, assim como eu também já fiz, você era uma pessoa estranha, assim igual a mim. Você estava debaixo de uma doutrina que não é para nós. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 34, algumas pessoas perguntaram para Jesus por que os discípulos dele, aqueles que andavam ali junto com ele, Pedro, Tiago, João e os demais, não jejuavam, enquanto os outros jejuavam, de João Batista, os discípulos lá dos fariseus, lá aqueles homens religiosos, todos eles, por causa da lei, jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Sabe o que foi que Jesus respondeu para ele? Poderão, olha só o que ele disse, poderão os convidados jejuarem enquanto o noivo está presente? Imagina, na festa de noivado, você vai jejuar com o noivo presente? Era isso que ele estava falando. Muito mais agora, abençoado, muito mais hoje, que nós já somos a esposa de Cristo, depois que ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Naquela época, os apóstolos não jejuavam, porque ele andava ali, junto com ele ali do lado. A igreja, aqueles homens, eram chamados de noiva. A igreja não era noiva de Cristo. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, veja aqui, ó, 2 Coríntios, veja aqui comigo, 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, olha só o que diz. Que disse o apóstolo Paulo a respeito desse casamento. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Então, é uma ordem de Deus, o negócio aqui é com Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um noivo. Não, a um marido, a saber, Cristo. A igreja está casada com Cristo. Cristo é o esposo da igreja. Se quando era noivo não precisava jejuar, como é que agora eu vou jejuar se eu já estou casado com Cristo? E mais, lá em 1 Coríntios 6,17, diz que aquele, 1 Coríntios 6,17, diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Nós somos a esposa de Cristo. Como é que você vai se meter debaixo dessa doutrina estranha, que é jejum, deixando de se alimentar, o maltrato para o corpo, para agradar a Cristo, a seu esposo? Que isso era uma prática lá antes, quando era noivo. Você agora não é a noiva de Cristo, você é esposa. Não precisa fazer jejum. Jejum é uma doutrina estranha para nós. E é chamada Santa Ceia. Chamada, né? Porque não é Santa Ceia. Na verdade, era a Páscoa judaica. Era um mandamento que foi dado aos judeus quando saíram lá do Egito, para lembrarem sempre a saída do Egito. Por que virou um rudimento? A Páscoa agora, a chamada Santa Ceia, que as igrejas fazem, comer aí um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho, isso aí virou um rudimento. Olha, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11, no versículo 24 e no 25. Teríamos aqui vários versículos, várias razões para dizer para você, para explicar para você com o Evangelho que Santa Ceia, essa chamada Santa Ceia, é uma mentira, não serve mais, é um rudimento. Mas vamos nos apegar só a esse detalhe aqui que eu penso aqui, nesse que é o suficiente. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 24 e no versículo 25, diz assim, ó, 2 vezes o apóstolo Paulo repete o mesmo termo. Fazer isso em memória de mim, em memória de Jesus, em memória de Cristo.
palavras de Jesus de Nazaré, quando ele ainda estava vivo, ali junto com os seus discípulos. Ele disse lá para os seus discípulos, e Paulo imitou: fazer isso em memória de mim. Abençoados, por favor, preste bem atenção. Preste bem atenção. Nós não estamos em memória de Cristo, porque ele já ressuscitou. Nós, a igreja de Cristo hoje, nós estamos em Cristo. Não temos memória dele, nós temos ele no nosso espírito. Como é que eu vou me participar de um mandamento em memória de alguém que está vivo? Eu não tenho memória dele, eu tenho ele em mim. O Espírito dele habita em mim. Isso acabou, ele já ressuscitou. Esse negócio de comer pãozinho e tomar um copinho de suco de uva, eu não sei do que, isso aí é uma doutrina estranha, uma coisa estranha. Não faz sentido, abençoado. Isso já passou, virou um rudimento. Agora ele está no nosso espírito, ele habita em nós. E o que falar do chamado dízimo? O famigerado dízimo, uma coisa assim defendida aí, principalmente pelos chamados pastores, não é isso? Todos eles, sem exceção, defendem a prática do dízimo. Você pode conversar aí com um desses aí que tem conversa para qualquer assunto. Mas quanto ao dízimo, isso aí é intocável, nisso aí não se mexe. Hebreus capítulo 7, para você que vive debaixo dessa mentira, Hebreus capítulo 7, versículo 5, isso aí também é um rudimento que acabou. Veja o que diz aqui, capítulo 7, no versículo 5, porque eles têm várias razões, não é isso, para defender o dízimo. Mas nós vamos ler aqui, é só um pedacinho, só uma coisinha, porque num estudo mais para frente, assim, numa outra oportunidade, poderemos aqui falar, trazer 1000 razões aqui para explicar para você que você não tem que dar 10%, é obrigado todo mês tirar do seu salário 10% e dar na mão de um homem. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz assim, ó: e os que dentre os filhos de Levi era uma das tribos lá de Israel, uma das 12 tribos, dos filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar. Olha só, olha o que diz. Tomar o quê? O dízimo do povo. Era uma ordem dada por Deus à tribo de Levi de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Foi uma ordem. Dízimo foi uma obrigação da lei. Segundo diz aqui o apóstolo Paulo, que escrevendo no capítulo 7, no versículo 5, diz que dízimo era uma obrigação, eles tomavam, não é que pediam e que esperassem que não, eles tomavam dízimo. Só que tem um detalhe que nós já falamos aqui umas 500 vezes, vamos falar de novo. A lei acabou. Se a lei acabou, como é que você vai continuar dando dízimo? Se o dízimo estava dentro do pacto da lei. A lei acabou. E como é que funciona isso hoje? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Porque nós usamos o dinheiro, mas não com obrigação. Porque o evangelho da graça não existe obrigação, é por gratidão. 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 9, versículo 7, diz que cada um contribua. Acabou a obrigação. Se a contribuição não tem obrigação, segundo Deus colocou na sua mente, no seu coração, de acordo com a sua gratidão a Deus. E todas as ordenanças abençoadas terminaram. Agora são tudo rudimento. Acabou. Todos são rudimentos. Terminou ali na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Doutrinas estranhas e diversas. Gostaria aqui de ler também um versículo aqui, o nosso tempo já está se esgotando. Romanos capítulo 11, que também fala aqui uma coisa bem interessante. Romanos capítulo 11, versículo 6. Diz assim, ó: de outra maneira, versículo 6. Mas, olha só, mas se é por graça, o apóstolo Paulo, nós já lemos aqui alguns versículos, e diz que é por graça, não é isso? Se é por graça, já não é pelas obras, não é pelo batismo, não é pela Santa Ceia, não é pelo jejum, não é pelo dízimo. De outra maneira, diferente da graça, o que diz o apóstolo Paulo? A graça
já não é graça, já não é sem o merecimento. Se você fizer qualquer coisa para fazer, para agradar, então já não é mais graça. De outra maneira, não é doutrina da graça. Diferente do Evangelho, não é a doutrina da graça. Mas o que nos chama bem a atenção nesse verso é que nós vemos aqui que a religião ainda cria outras doutrinas estranhas, além dos rudimentos da lei. Além do batismo, além da ceia, além do jejum, além do dízimo, a religião criou algumas coisas que são chamadas de acréscimos, como, por exemplo, copo de água depois da oração. Terminou a oração, o abençoado vai lá e bebe um copo de água. Isso é um acréscimo. Aonde que está isso? No Evangelho da Graça de Deus. A graça diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Se eu usei um copo d'água para orar, para Deus me abençoar através do copo d'água, deixou de ser por fé. Vassoura ungida. Olha, abençoado, que coisa estranha, que doutrina estranha. Rosa ungida, lenços, e mais, até feijão ungido já apareceu aí. São acréscimos feitos pela religião, que o apóstolo Paulo chama de doutrinas diversas e estranhas. O nosso coração, a nossa mente tem que estar fortificada na graça de Deus, abençoado. Fuja, corra dessas coisas. Tudo doutrinas estranhas. Tudo de outra maneira. Não é graça de Deus. Não serve para nós. Não serve para a sua mente. Não vai te levar à liberdade. Você pode até alcançar alguma coisa, porque é Deus que faz o milagre. Mas você vai se tornar prisioneiro desses homens. E vamos aqui concluir. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 15. Olha o que diz aqui. Para que encerramos aqui por hoje, capítulo 15, no verso 10. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Deixa eu achar aqui. Aqui está, 15, 10. Mas, pela graça de Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. E nós temos na nossa mente, fortificada pelo Evangelho da Graça, esse verso. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E gostaria de me unir aos abençoados para falar. Somos o que nós somos pela graça de Deus. E a sua graça, a graça de Deus, para conosco, não foi em vão. Olha só, abençoados, que coisa linda é essa, né? A graça de Deus não foi em vão. Antes, trabalhamos muito, mais do que todos eles. Todavia, não nós. Não pense que somos nós, mas a graça de Deus que está em nós. A graça de Deus aqui, fortificada aqui na nossa mente, como disse o apóstolo Paulo lá nos primeiros versos que nós lemos. Bom que a mente seja fortificada com a graça de Deus, não com as obras da lei. Não se envolva, abençoados, com essas doutrinas que são estranhas à doutrina da graça. Diferente do Evangelho da Graça, é tudo doutrina estranha, não serve para nós, não vai te trazer uma boa consciência. A nossa doutrina, abençoados, é a graça de Deus. E eu recebo que você tenha entendido, que você tenha compreendido, que nessa noite, mais um pouquinho da glória tenha te feito crescer nesse conhecimento. E se isso aconteceu, se isso te fez bem, gostaria que mais uma vez te incentivar a compartilhar essas mensagens com essas pessoas que você gostaria que também entendesse, porque é necessário que se ouça para que Deus ilumine os olhos e possa a entender e ser livre, assim como eu sou, assim como você é. E também gostaria de te incentivar, se inscreva no nosso canal, no canal do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada. Eu declaro aqui uma semana bem excelente aí para você. O final de semana é sempre conduzido em triunfo, porque diz o Evangelho que todas as coisas colaboram, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que você amamos a Deus. Abençoados com todas as bênçãos.